Campanha de vacinação contra a Covid começa em todo o país após Ministério da Saúde distribuir 6 milhões de doses da Coronavac. Por falta de insumos, Fiocruz adia para março a entrega de doses da vacina de Oxford. Governo de São Paulo muda cronograma de imunização e adia a vacinação de idosos para fevereiro. 8 pacientes morrem por falta de oxigênio em Coari e Justiça dá prazo para governo do Amazonas enviar cilindros. Brasil volta a ultrapassar as 1.100 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. Reino Unido registra novo recorde de óbitos por Covid-19 em um único dia. Terremoto de 6,4 graus atinge a Argentina e reflexos são sentidos no Chile e Brasil. Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, faz discurso e se emociona antes de embarcar para a posse em Washington. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Brasileiros de todos os estados estão recebendo a dose da vacina contra a Covid-19. Pelo menos 44 toneladas do imunizante foram transportadas pelos aviões da Força Aérea Brasileira. Rondônia foi o último estado a receber as doses da Coronavac. Trabalhadores da área da saúde começaram a ser vacinados em todo o Brasil. Eles são os primeiros imunizados contra a Covid-19. Além deles, idosos que vivem em abrigos e indígenas também começaram a ser vacinados nas 27 unidades da federação. No Distrito Federal, a primeira foi a enfermeira Lídia Rodrigues Marques, de 31 anos. Ela trabalha no pronto-socorro do Hospital de Referência de Internações por Covid-19 em Brasília. Ainda está caindo a ficha que finalmente a gente conseguiu chegar nesse momento. E foram muitos dias de luta pesada, tanto da equipe de enfermagem como de toda a equipe do Agarran. Na sequência, a Secretaria de Saúde imunizou uma técnica em enfermagem, uma médica, uma fisioterapeuta, um vigilante e uma auxiliar de limpeza que trabalham no mesmo hospital. No Acre, a primeira dose da vacina foi aplicada em um senhor de 85 anos que vive num lar de idosos da capital Rio Branco. Depois, a técnica de enfermagem Raimunda do Nascimento, de 68 anos, foi imunizada pelas mãos do próprio filho, que também é servidor da saúde. Em Roraima, 87 mil doses foram disponibilizadas pelo governo federal e a primeira pessoa vacinada foi a índia Yolanda Pereira da Silva. A gente já esperava por essa resposta, né, para poder amenizar a pandemia, e a gente espera que eles também se vacinem, que não sejam resistentes, né, para se vacinar. Depois foi a vez da enfermeira Gilda Aparecida, de 54 anos. O estado também vacinou um idoso de 82 anos que já teve Covid. O senhor José Ribeiro da Silva disse que se sente mais seguro agora que tomou a primeira dose. A vacina é importante, claro que é importante, é muito importante aqui para nós. Porque sem a vacina ia morrer todo mundo. Outros estados, como Ceará, Bahia, Amapá e Alagoas, também começaram a imunização nesta terça. Outros, como Amazonas e Santa Catarina, iniciaram ainda na segunda-feira. Com isso, todos os estados do país já estão vacinando contra a Covid-19. Rondônia foi a última unidade da federação a receber as doses da Coronavac. A carga chegou na manhã desta terça-feira, mas a vacinação começou logo após o desembarque. Na base aérea mesmo, uma estrutura foi montada para o início da imunização. A primeira vacinada foi a médica do hospital de campanha da capital, Karina Zingra. Depois foi a vez do indígena Elivar Caritiana, de 37 anos.
e do enfermeiro Márcio Jorge. Durante a cerimônia, o governador do estado, Coronel Marcos Rocha, deu um alerta importante a todos no país. Mesmo vacinados, até que todos sejam vacinados, até que se tenha o controle total dessa doença, a gente vai precisar continuar usando máscaras. Precisaremos continuar usando o álcool 70, tomando todos os cuidados necessários para conter essa doença. Essa doença, ela não anda sozinha. Ela vai com as pessoas. São as pessoas que conduzem. Então é importante que haja o distanciamento social. É importante que haja a preocupação com o próximo. Que se preocupe com a sua família. Enquanto isso, a Anvisa segue analisando os pedidos feitos pelas farmacêuticas para liberar, assim que possível, um novo lote de vacinas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária deu ok na documentação recebida pelo Instituto Butantan no pedido de uso emergencial de 4.800.000 doses da Coronavac. Isso não significa que a vacina foi aprovada. Apenas que as quase 1.000 páginas entregues pelo Instituto à Anvisa estão dentro dos padrões esperados. Agora, técnicos do Butantan e da Anvisa vão se reunir para esclarecer e fazer ajustes, principalmente na bula do produto. Além disso, nesta terça-feira, a Anvisa emitiu o certificado de boas práticas para as farmacêuticas Pfizer e Janssen. O documento é um dos requisitos da análise de registro das vacinas no país, mas até o momento, nenhuma das duas empresas fez o pedido de uso emergencial ou registro definitivo de vacina contra a Covid-19 no Brasil. A Fundação Oswaldo Cruz adiou de fevereiro para março a entrega de doses da vacina de Oxford e AstraZeneca produzidas no Brasil. A nova data foi informada hoje por meio de ofício enviado ao Ministério Público Federal. A mudança se deve aos atrasos na importação dos insumos para que as novas doses sejam produzidas nacionalmente e dificulta a execução do Plano Nacional de Imunização. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, a vacinação é feita em grupos prioritários e da área da saúde. O enfermeiro e o indígena Guarani foram os primeiros a receber as doses. Para a comunidade indígena, serão destinadas a maioria das doses nessa primeira etapa do plano de imunização. Na cerimônia que marcou o início da vacinação contra a Covid-19 na segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, o enfermeiro Valdecir Santana foi o primeiro a receber a dose da Coronavac. Trabalhando na linha de frente de combate à doença, ele disse que em meio à angústia e medo dos últimos meses, a vacina é o início de dias melhores. Principalmente aqui nas unidades Sentinela e também nas UTIs, trabalhamos com paramentação pesada, angustiante, todo o serviço nosso. Então, assim, a partir do momento que você cria a confiança que, através da vacinação, que nós não iremos contrair a sintomatologia grave da Covid, como muitos profissionais da nossa área da saúde perderam a vida, isso já cria uma confiança em nós e conseguiremos, aí, eu acredito, dar uma melhor assistência, nos empenhar mais. Sai aquele estigma do medo da morte e voltamos a ter a confiança na saúde. Em seguida, foi a vez do cacique Guarani Catalino Aquino, morador da aldeia Jaguapiru. Para ele, representar a comunidade indígena e ser o primeiro imunizado foi uma grande honra. Para mim, um prazer muito grande. Eu representando a minha comunidade, tanto da aldeia atual, do assentamento. Em Dourados, nesta primeira etapa, serão 29.788 doses da Coronavac, que serão aplicadas em 2 etapas para grupos de risco priorizados nas primeiras fases do plano de imunização. A maioria das pessoas que irão receber a vacina são indígenas Guarani-Kaiowá. No total, serão 11.600 doses da vacina aqui para a Reserva Indígena de Dourados. Essas doses serão repassadas para o Distrito Sanitário Especial Indígena, que vai definir qual será a estratégia de logística e aplicação para a comunidade, que é a mais populosa do Brasil.
Fernando Souza, que é representante do Conselho de Saúde Indígena da Reserva de Dourados, explica que a comunidade está se organizando para receber as doses e que o maior desafio é combater as fake news sobre a imunização. Isso gera muitas dúvidas, especialmente naquelas populações que não obtêm muitas informações com relação a isso. Então, a nossa equipe de saúde, o Conselho de Saúde, as nossas lideranças, né, têm trabalhado muito nessa questão da conscientização, da importância da vacina, o quanto ela é importante, né, para conter a disseminação do vírus, e esperamos que a gente consiga atingir o nosso objetivo. O secretário estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Rezende, explicou quais serão os próximos passos para a sequência do plano de imunização no estado. Nós estamos aguardando a aprovação de outro quantitativo de doses que foram fabricadas no Instituto Butantan, e a partir desse novo quantitativo vamos dar prosseguimento à imunização no estado, que iniciou-se simbolicamente ontem lá em Campo Grande, mas que está acontecendo em tempo recorde. Em apenas 12 horas nós chegamos com as vacinas em todos os municípios do estado de Mato Grosso do Sul. O Ministério das Relações Exteriores da Índia anunciou que vai começar a exportar vacinas contra a Covid para 6 países a partir de amanhã. Os destinos das doses serão Butão, Maldivas, Bangladesh, Nepal, Mianmar e Seychelles. O Brasil, por enquanto, está fora da lista. O Ministério das Relações Exteriores disse que a Índia fornecerá vacinas contra a Covid-19 aos países parceiros nas próximas semanas e meses, considerando a necessidade de cada um. Os testes em humanos de uma vacina contra o coronavírus combinando a Sputnik da Rússia com a AstraZeneca Oxford devem começar no início de fevereiro, segundo o presidente da farmacêutica russa R-Pharm. A AstraZeneca anunciou em dezembro planos para trabalhar com cientistas russos em uma vacina combinada. Ainda não foram divulgados detalhes sobre onde e como os testes serão realizados, mas o presidente da R-Pharm, que irá produzir as duas vacinas, disse que eles começam no início do próximo mês. E um enorme centro de quarentena está sendo construído de forma emergencial para receber mais de 4.000 pessoas em Shijiazhuang. A cidade do norte da China está enfrentando um surto da Covid-19. As equipes de construção civil trabalham dia e noite em um campo na periferia da cidade, onde já foram instaladas milhares de unidades pré-fabricadas. Até então, a China havia conseguido controlar o vírus em grande parte, enquanto o restante do mundo lutava contra o aumento de mortes. Agora, uma série de pequenos surtos localizados levou as autoridades chinesas a ordenarem a realização de testes em massa, confinamentos estritos e a se prepararem para deslocar cidades inteiras para centros de quarentena. A situação nos arredores de Shijiazhuang, no norte da China, lembra os esforços de Pequim no início do ano passado para construir hospitais de campanha improvisados em poucos dias em Wuhan. Foi nesta cidade, no centro do país, que surgiram os primeiros casos de infecção do novo coronavírus em dezembro de 2019. Os prédios de quarentena de Shijiazhuang estão equipados com banheiros, Wi-Fi e ar-condicionado. Quando estiverem concluídos, nos próximos dias vão abrigar os contatos dos pacientes com teste positivo. O Grupo Independente sobre a Preparação e Resposta à Pandemia apresentou nesta terça-feira o relatório provisório sobre a resposta da Organização Mundial da Saúde à pandemia. O documento pondera a ação da entidade diante da pandemia e aponta possíveis melhorias. O relatório de especialistas independentes encomendado pela Organização Mundial da Saúde apontou que a pandemia expôs as fraquezas da entidade. O documento alega que a instituição tem recursos insuficientes e poder limitado em relação aos estados. O Grupo Independente sobre a Preparação e Resposta à Pandemia apresentou nesta terça-feira o relatório provisório ao Conselho Executivo da Organização Mundial da Saúde, que se reúne até 26 de janeiro. O texto diz que a OMS e a China poderiam ter agido com mais rapidez e de forma mais contundente para alertar o mundo sobre a epidemia em janeiro de 2020, informação que já havia sido revelada na última segunda-feira.
Mas o documento também revela que a agência da ONU não tem meios suficientes para cumprir o que se espera dela e não tem poder de coação. O grupo independente considera lamentável o poder limitado da OMS durante surtos de doenças para ser capaz de implantar meios locais de apoio e contenção. O relatório completa que todos os Estados-membros procuram a OMS em busca de liderança, coordenação e aconselhamento, mas não estão dispostos a conceder autoridade ao organismo. E veja a seguir, o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina é preso por suspeita de fraudes em licitações. E no Amazonas, pacientes morrem por falta de oxigênio em Coari. Pelo período improrrogável de 1 ano, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, autoriza a ampliação emergencial de 72 novas vagas do Mais Médicos em Manaus, em razão do colapso pela falta de oxigênio em decorrência da pandemia do coronavírus. O caos no sistema de saúde com hospitais lotados se estende pelo estado do Amazonas. Hoje, a Prefeitura de Coari afirmou que 7 pacientes internados com Covid-19 morreram por falta de oxigênio. A Justiça deu prazo de 48 horas para o governo liberar o envio de oxigênio à cidade. Coari deveria ter recebido 40 cilindros de oxigênio na segunda-feira, mas a aeronave que levaria os tanques acabou viajando para a cidade de Tefé, no Amazonas, e ficou impossibilitada de retornar, pois o aeroporto não aceita voos noturnos. O texto, divulgado pela Prefeitura, culpa falhas de planejamento da Secretaria de Saúde do Amazonas pela falta do insumo, o que prejudicaria as medidas de combate à Covid no município. Segundo a nota, 200 cilindros do Hospital Regional de Coari estão retidos pela Secretaria da Saúde e parte deles estaria aguardando o abastecimento. A Prefeitura acusa o governo de distribuir a outra parte a unidades básicas de saúde de Manaus. O cenário preocupante se repete no Pará. 8 pessoas morreram com sintomas de Covid por falta de oxigênio em menos de 24 horas no distrito Nova Maracanã, zona rural do município paraense, que fica na divisa do Pará com o Amazonas. Das 8 pessoas, 7 eram da mesma família, sendo 3 mulheres, bisavó, avó e mãe, e 4 homens, avô, pai e 2 tios, além de outro paciente que estava sendo atendido. Nenhum deles resistiu após complicações respiratórias entre ontem e hoje. A unidade básica de saúde da comunidade não tinha cilindros de oxigênio, que só chegaram após as confirmações dos óbitos. E diante do aumento do número de casos em Manaus, o Ministério da Saúde lançou no Amazonas um aplicativo para agilizar o atendimento dos pacientes com sintomas de Covid-19, com o objetivo de garantir um tratamento precoce. O dispositivo se chama Tratikov e foi desenvolvido pelos próprios servidores do Ministério. A Defensoria Pública da União pediu à Justiça Federal a prorrogação do auxílio emergencial de R$ 300 para os moradores do Amazonas por mais 2 meses, ou até que acabe a fila de espera por leito e UTI de Covid-19 no estado. Segundo a Defensoria, as medidas cada vez mais restritivas de isolamento social impostas pelo governo do estado são imprescindíveis, mas, por isso, é indispensável a proteção social da população. Moradores da comunidade de Bela Vista do Jaraqui passaram por testes para a Covid-19 e exames de rotina. A ação foi programada por autoridades locais e pela Organização Internacional para a Migração. Autoridades locais e a Organização Internacional para a Migração conduzem testes para a Covid-19 e exames de rotina na comunidade de Bela Vista do Jaraqui. A localidade fica às margens do Rio Negro e próxima a Manaus, cidade que sofre com a segunda onda da pandemia. A gente está fazendo, junto com a CENSA, Secretaria Municipal de Saúde, uma ação de consulta médica, aferição de índices como glicemia, pressão alta e também a CENSA aplicando testes de Covid. A ideia é uma ação ampla de saúde, com o objetivo de fortalecer a saúde da comunidade em geral, detectar possíveis casos de Covid de maneira precoce e rapidamente também fazer uma orientação e entrar com tratamento. É importante a gente fazer um teste dessa doença, porque ninguém
Às vezes a gente pega a doença, mas ninguém sabe se está doente. E eu vim logo fazer, que lá em casa eu moro 3, então eu e 2 filhos. Aí eu vim fazer isso. Começou hoje o pagamento do PIS/PASEP. Para os clientes do banco, o dinheiro é depositado na conta. Os outros devem retirar em qualquer agência. O valor do benefício, também chamado de 14º salário, pode chegar a R$ 1.100. Ao todo, 3.400.000 brasileiros terão direito ao abono. São trabalhadores de empresas particulares nascidos nos meses de janeiro ou fevereiro, ou funcionários públicos com número de inscrição com final 5. O abono salarial é um benefício conferido pelo governo federal para determinados grupos de trabalhadores. Esse valor ele pode até chegar a um salário mínimo, que é pago mediante preenchimento de determinados requisitos. Quem tem o direito ao abono? O primeiro requisito é estar inscrito no PIS há pelo menos 5 anos, ter trabalhado no mínimo 30 dias com carteira assinada em 2019 e possuir rendimento médio mensal de até 2 salários mínimos. O trabalhador que quer saber se tem o direito ou obter informações sobre o calendário completo de pagamento do benefício pode consultar o site da Caixa, www.caixa.br/PIS. E para a economia do país, esse pagamento também vem em boa hora, já que pode compensar um pouco o fim do auxílio emergencial, que teve a última parcela paga no mês de dezembro. Só nessa etapa serão liberados 2 bilhões e 700 milhões de reais. E a previsão é que com o calendário completo, esse valor chegue a quase 16 bilhões de reais. A importância do recebimento é óbvio. Nesse momento da pandemia, é justamente a utilização desses valores, seja para pagamento de dívidas, ou até mesmo para fomentar, aumentar um pouco a questão do consumo, fazendo com que nós tenhamos aí um giro melhor na economia do nosso país. Quando comparado com outros países, o Japão conseguiu controlar a pandemia. Foram 4.500 óbitos, mas a crise de saúde escancarou as diferenças sociais e os pobres estão cada vez mais vulneráveis. Yoshiro segura com os olhos marejados um pacote de comida durante uma distribuição de alimentos em Tóquio. O objetivo é ajudar pessoas que lutam para sobreviver na terceira maior economia do mundo, em meio à pandemia de coronavírus. No Japão, isso não é muito noticiado, mas muitas pessoas estão dormindo em estações de trem em caixas de papelão. Algumas estão morrendo de fome, muitas passam fome e é difícil. Eu vi a pessoa sem teto, mas agora muitos jovens estão nesta situação. Em comparação com muitos outros países, o Japão foi relativamente poupado da pandemia, com cerca de 4.500 mortes desde janeiro de 2020, e não impôs um confinamento. Mas, segundo as associações, a crise afeta particularmente os mais vulneráveis. O número de pessoas que vêm buscar ajuda é 2,5 vezes maior do que no ano passado. Tenho certeza que é resultado da pandemia de coronavírus. Hoje vi um homem que perdeu o emprego na organização de eventos depois que muitos foram demitidos por causa da Covid. Outro disse que trabalha em restaurante, mas provavelmente vai ser demitido em breve. Visto de fora, o Japão parece mais bem equipado para amortecer o impacto econômico da pandemia, com uma taxa de desemprego em torno de 3% e um sistema de seguridade social que funciona. Mas as estatísticas escondem a magnitude do subemprego e do trabalho em meio período. 40% dos trabalhadores têm empregos precários. Mais de 10 milhões de pessoas vivem no Japão com o equivalente a 19 mil dólares por ano e 1 em cada 6 vive em pobreza relativa, com uma renda abaixo da metade do salário médio, de acordo com os números oficiais. 500 mil de pessoas perderam seus empregos nos últimos 6 meses. E a seguir, os números do coronavírus no Brasil e no mundo. E ainda, presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, faz discurso e se emociona antes de embarcar para a posse.
E ainda falando do Reino Unido, o território registrou recorde de mortes por Covid-19 em 24 horas. O Reino Unido registrou 1.610 novas mortes nesta terça-feira, um recorde diário desde o início da pandemia, que já matou 91.470 pessoas no país. No entanto, o número de infectados registrados em 24 horas teve queda. Desde o início da pandemia, o Reino Unido registrou 3,46 milhões de casos positivos. O país mais atingido pelo coronavírus na Europa enfrenta uma terceira onda de infecções atribuídas a uma variante muito mais transmissível. Nesse contexto, os governos das 4 nações que formam o Reino Unido decidiram reconfinar suas populações pela terceira vez e fechar as escolas, enquanto realizam uma campanha massiva de vacinação. No total, 4,2 milhões de pessoas já receberam a primeira dose. O governo da Alemanha anunciou hoje a extensão do lockdown em todo o país até o dia 14 de fevereiro. A medida é uma tentativa de conter os números de casos e de mortes por coronavírus e o avanço de variantes mais infecciosas da doença. Após o colapso do sistema de saúde de Manaus, a diretora da Organização Pan-Americana da Saúde alertou para possíveis novos casos em outras regiões das Américas. Em uma coletiva de imprensa, ela afirmou que a OPAS recebeu denúncias de racionamento de oxigênio nos Estados Unidos e no Peru. A Organização Pan-Americana da Saúde expressou preocupação com o avanço da pandemia de Covid-19 nas próximas semanas na região. A diretora da OPAS, Carice Etienne, falou que hospitais de todo o continente estão operando próximos da capacidade máxima e citou o exemplo de Manaus, onde faltou oxigênio para os pacientes. Os relatórios de Manaus ilustram o que acontece quando um sistema de saúde não tem capacidade suficiente para lidar com a velocidade de novas infecções. De acordo com a diretora da OPAS, a organização recebeu denúncias de racionamento de oxigênio nos Estados Unidos e no Peru. Com a vacinação contra a Covid-19 iniciada em vários países das Américas, Carice Etienne falou sobre o processo de imunização da população. Há quase 1 bilhão de pessoas para imunizar em nossa região. A tarefa é assustadora, mas não impossível. Vai levar muitos meses de trabalho duro, mas aqui nas Américas sabemos por onde começar e temos a determinação de resolver isso trabalhando juntos, em solidariedade e não deixando ninguém para trás. Segundo ela, as vacinas da Pfizer adquiridas através do consórcio COVAX devem chegar aos países das Américas até março ou até mesmo um pouco antes disso. Antes de partir para a cerimônia de posse em Washington, nos Estados Unidos, Joe Biden fez um discurso emocionado nesta terça-feira em uma base da Guarda Nacional, batizada em homenagem ao seu filho já falecido, Bill Biden. O democrata lembrou o dia em que embarcou para assumir o posto de vice-presidente em 2009 e destacou a importância histórica das chapas presidenciais que fez parte. Emocionado e enxugando lágrimas, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, deixou nesta terça-feira seu estado natal, Delaware, em direção a Washington. Na véspera da cerimônia de posse como 46º presidente americano, o democrata lembrou o dia em que foi para a capital americana com o ex-presidente Barack Obama para assumir como vice. 12 anos atrás, estava esperando na estação de trem em Wilmington por um homem negro me pegar a caminho de Washington, onde fomos empossados como presidente e vice-presidente dos Estados Unidos. E aqui estamos hoje, minha família e eu, prestes a voltar a Washington para encontrar uma mulher negra de ascendência asiática para sermos empossados como presidente e vice-presidente dos Estados Unidos. A posse de Biden está marcada para quarta-feira, ao meio-dia. Ele vai substituir o republicano Donald Trump, que em 4 anos de presidência deixou a população americana profundamente dividida. É profundamente pessoal que nossa viagem para Washington comece aqui, um lugar que define o melhor de quem somos como americanos. Sei que são tempos sombrios, mas sempre há luz. É isso que torna este estado tão especial. Foi o que ele mais me ensinou. Há sempre luz.
O voo do próximo presidente americano partiu de uma base da Guarda Nacional batizada em homenagem ao filho Beau, que morreu em 2015. Biden já chegou à base aérea de Andrews, em Washington. O presidente americano Donald Trump pediu nesta terça-feira, em mensagem de despedida, que os Estados Unidos orem pelo sucesso do governo do democrata Joe Biden, que assume o cargo amanhã. Esta semana inaugura-se um novo governo e rezemos por seu sucesso em manter a América segura e próspera. Expressemos nossos melhores votos e também que tenham sorte, uma palavra muito importante. Nos últimos meses, Trump esteve envolvido em uma campanha para denunciar que houve fraude nas eleições nas quais Biden saiu vencedor. O republicano disse também que é o primeiro presidente em décadas a concluir sua gestão sem ter começado uma nova guerra. Em seu discurso, Trump destacou ainda que uniu o mundo frente à China como nunca antes. E veja a seguir informações importantes na live do Missionário Soares. E veja também, terremoto atinge a Argentina e reflexos são sentidos no Chile e no Brasil. Um terremoto de magnitude 6,4 graus na escala Richter abalou a província de San Juan, na Argentina. O tremor, que provocou destruição e alguns ferimentos, foi sentido no Chile e até na Avenida Paulista, em São Paulo. O pastor Anselmo Batistella, da Igreja Internacional da Graça de Deus, que mora na capital argentina há 11 anos, contou como foi a experiência que ele não deseja a mais ninguém. Essas imagens são da Igreja Internacional da Graça de Deus, que fica em Buenos Aires, a capital argentina. A comunidade brasileira que vive lá também se assustou com o terremoto. O pastor Anselmo Batistella contou em detalhes para a nossa reportagem como foi a experiência de ver tudo ao seu redor tremer. Ontem, 11 horas da noite, a gente estava terminando uma transmissão aqui ao vivo que a gente realiza por Facebook, por YouTube. E de repente, sentado na mesa, a gente começou a ver as coisas como que se movendo, a mesa se movendo assim, balançando. E a gente, no primeiro momento, pensa, é uma tontura, a gente pensa que pode estar acontecendo, mas depois a gente vai vendo que a coisa segue. E aí nessa hora eu falei, chamei minha família e tal. Alguém está vendo? E o que está acontecendo? Que o apartamento está balançando, as coisas estão se movendo. Aí minha filha disse, sim, está movendo aqui a pia do lavabo. É uma coisa assim, a gente que mora há 11 anos acá nunca passou por uma experiência assim, não? No Brasil a gente enfrentou enchente, tudo, inundação, mas essa experiência é muito estranha, né? E a situação ficou ainda mais perigosa porque ele mora no último andar de um prédio de 11 andares na zona norte de Buenos Aires. Não existe nem mesmo nas pessoas, nem nas equipes de segurança, ninguém entende muito bem qual reação, qual é o procedimento. Anselmo avalia que o episódio mostrou que os argentinos, ao contrário de países como o Japão e o Chile, não têm estrutura para enfrentar esse tipo de problema. Essa situação é algo muito novo, as pessoas estão ainda aqui em Buenos Aires como que digerindo ainda o que sentiram, mas graças a Deus estamos em paz e espero que o nosso povo brasileiro nunca tenha essas experiências, que Deus guarde o Brasil, que Deus proteja o Brasil e toda a Argentina também, para que não ocorra essas coisas, porque é só o Senhor que pode nos guardar. E agora você fica com um momento de fé na live do missionário R.R. Soares. A palavra está no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11. Vamos ao ensinamento do missionário Soares neste versículo. Revestivos de toda a armadura de Deus. Está falando aqui, tirando exemplo, os soldados do passado, que eles se revestiam de armadura. Tinha uns que a armadura, o Golias, por exemplo, que é gigante, ela pesava 55 ou 65 quilos, um negócio brutal. Era de ferro ali, todo trançado, para não entrar nenhum dardo inflamado, quer dizer, às vezes eles colocavam veneno na ponta do dardo, e ele só chegava e dava um
uma beliscadazinha e caía no chão, mas aquela beliscada deixava o veneno dentro do corpo e matava a pessoa. Quer dizer, nós temos que estar com a armadura de Deus. Essa armadura era física, o Golias tinha, mas não adiantou. Davi, com a pontaria certeira, derrubou-lhe por terra. O missionário explica o que significa a armadura de Deus. O que é armadura, missionário? Essas palavras que sobressaem aos seus olhos quando você lê a Bíblia ou quando você está escutando a pregação, que Deus chama a sua atenção. E você sabe que aquilo ali foi Deus falando com você. Então, nesse momento, o que você tem que fazer? Você vai usar a sua autoridade, que naquela palavra vai dizer ao inimigo, em mim não. E por trás de todo sofrimento, seja o mal que está lhe acontecendo agora, não acredite que é normal. Claro que tem os sintomas normais, o exame clínico até prova, mas se você repreender, mandar embora, os exames clínicos também vão provar que você não tem mais nada, que todo aquele mal foi embora. Quase que não abrir e fechar de olhos. Aí diz aqui, revestivos de toda a armadura de Deus. Para que, Paulo, podemos perguntar? Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E agora a pergunta para o missionário responder. Quando uma pessoa que servia aos espíritos sai desse meio, o espírito que ela manifestava se pode entrar em outra pessoa. Isso eu não sei se ele pode entrar, mas que não vai perturbar mais você não, porque Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E eu não tenho tanto conhecimento assim do mundo espiritual, conheço aquilo que a Bíblia revela e estou satisfeito. Nós não temos que entrar agora para aprender, porque tudo que a Bíblia não revela é porque não é dado para o homem. E se não é dado para o homem, vai ser mentira na nossa cabeça e vai nos transtornar. E a gente tem que ficar firme sempre para não aceitar as mentiras do inimigo. Fique agora com a mensagem final da live de hoje com o missionário Soares. Nós temos que lutar contra o espírito que faz aquela coisa existir. E muita gente está nisso. No nosso Brasil, porque tem muitas pessoas que procuravam espíritos no passado, não é difícil a pessoa acreditar nisso não, mas lugar onde tem pouca gente que tem esse conhecimento do mundo espiritual negativo, que é o mundo maligno, aí quando você fala isso aí, a pessoa acha que você está fanático, mas aí Deus vai e lhe abençoa em nome do Senhor Jesus. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.